Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vós. Neste momento de tantas incertezas, certamente a mensagem bíblica será o alento para as nossas vidas. Mais que nunca, é tempo de estarmos em comunhão com o nosso Deus. O meu desejo e oração é que o Espírito Santo, através do estudo e meditação da palavra, anime e conforte o seu coração e que a sua fé seja fortalecida. Hoje daremos início a uma nova série de estudos baseado num livro que compõe o mais precioso de todos os livros, a Bíblia. Como sabem, a Bíblia está dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Desta vez iremos estudar um dos livros que compõem o Velho Testamento. Talvez seja um dos livros mais lidos e amados da Bíblia. É o livro mais longo que contém o maior e também o menor capítulo de toda a Bíblia. Alguma ideia? Sim, vamos estudar o livro de Salmos. Nesta primeira lição, iremos fazer apenas uma introdução geral do livro, perceber o contexto e o período da história em que foi escrito, por quem foi escrito, quais os temas que aborda, como pode ser dividido. Assim, o objetivo desta lição é conhecermos melhor o livro de Salmos no seu global. O livro de Salmos é uma coleção de 150 antigos poemas hebraicos, canções e orações. Assim, por ser escrito em forma de cântico ou poesia, o livro de Salmos pertence ao grupo dos livros poéticos ou de sabedoria, juntamente com os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O título do livro dos Salmos na Bíblia hebraica significa louvores ou cântico de louvores. Às vezes também é chamado de livro de louvores. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, empregou o termo psalmoi ou psaltério, que quer dizer um cântico entoado com acompanhamento de um instrumento de cordas. A Vulgata, tradução da Bíblia dos idiomas originais hebraico e grego para latim, feita por Jerónimo, seguiu a Septuaginta e chamou o livro de Psalmorum, do latim psalterium, um instrumento de cordas. Em relação ao autor, da perspectiva divina, os salmos apontam para Deus como seu autor. No entanto, considerando a autoria a partir do lado humano, pode identificar-se uma lista de mais de 7 compositores. O rei Davi escreveu a maioria dos salmos, pelo menos 73 dos 150. Aos filhos de Corá, o levita que morreu por se revoltar contra Moisés e Araão, são atribuídos 11 salmos. Asaf, um dos regentes do coro durante o reinado de Davi, contribuiu com 12 salmos. Entre outros autores estão Salomão, Moisés, que escreveu o Salmo 90, Emã, fundador do coro durante o reinado de Davi, escreveu o Salmo 88, e Etã, que escreveu o Salmo 89. Os restantes 49 salmos permanecem em anónimo na sua autoria, ainda que se considere que Esdras possa ser autor de alguns. Muitos dos salmos vieram a ser usados pelos coros que cantavam no Templo de Israel. Se reparar na sua Bíblia, a maioria dos salmos, cerca de 116, têm títulos ou cabeçalhos próprios. Embora estes títulos sejam bastante antigos, muitos estudiosos chegaram à conclusão de que foram acrescentados pouco tempo depois de os salmos terem sido escritos, contendo assim informações confiáveis. Estes títulos ou cabeçalhos indicam aos leitores um pouco acerca da pessoa que compôs o salmo em particular e em que ocasião devia ser cantado e por quem. Relativamente à data, cada salmo tem uma data própria e estes não se encontram organizados cronologicamente. No entanto, podemos verificar que o período dos salmos estende-se de Moisés, cerca do ano 1400 a.C., ao período pós-exílio, cerca do século V a.C. Assim, o livro abrange cerca de 900 anos da história judaica. Os salmos foram escritos, usados e colecionados durante este período da história de Israel e resultam de experiências tanto pessoais como nacionais. Sabe-se que já no século IV a.C., o livro de Salmos já estava formado tal qual o conhecemos hoje. Assim, desde a antiguidade que a coleção de 150 salmos foi dividida em 5 partes, considerados 5 livros, muito provavelmente para fazer uma correspondência aos 5 livros da lei, o Pentateuco ou Torá. Quase todas as traduções da Bíblia incluem a indicação do início de cada livro em cabeçalho. O livro 1 corresponde do Salmo 1 ao 41, o livro 2 do Salmo 42 ao 72, o livro 3 do Salmo 73 ao 89, o livro 4 do Salmo 90 ao 106,
e o livro 5 do Salmo 107 ao Salmo 150. E o mais interessante é que cada uma destas divisões termina com uma doxologia, ou seja, uma expressão de louvor a Deus muito semelhante. Todas as partes terminam com algo do género: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. O Salmo 1 e 2 são como uma introdução ao livro, e os últimos 5 salmos, nomeadamente o Salmo 150, são tidos como a sua conclusão. O livro dos Salmos é o mais longo livro da Bíblia, com 150 salmos individuais. É também um dos mais diversos, já que os salmos lidam com temas como Deus e a sua criação, guerra, adoração, sabedoria, o pecado e o mal, julgamento, justiça e a vinda do Messias. Muitos salmos tratam dos anseios humanos, falam-nos de sentimentos pessoais de frustração, de dor, de medo, falam da dependência de Deus, dos sonhos, das orações por justiça, por intervenção divina, mas também nos falam dos sentimentos coletivos. A nação pede ajuda quando está assolada por uma crise económica motivada por seca ou por alguma praga. Pede ajuda quando experimenta medo diante de um inimigo. Pede perdão quando experimenta o juízo divino, espera socorro divino e projeta a sua confiança para um libertador ou um salvador. Assim, como o livro dos Salmos aborda uma grande variedade de assuntos, estes podem então ser classificados em diferentes tipos de acordo com as suas características literárias e conteúdo. Os tipos de salmos mais comumente identificados são salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de ação de graça, salmos de romagem, salmos reais, salmos de sabedoria e salmos penitentes. No Novo Testamento encontramos mais de 400 alusões ou citações dos salmos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus estava naquela horrenda cruz, em profunda dor, as palavras que brotaram de seus lábios foram as do Salmo 22:1. E as suas últimas palavras, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, são também as palavras do salmista registadas no Salmo 31:5. Como cristãos, somos encorajados a utilizar os salmos. Gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Efésios 5 e lermos juntos os versículos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ao longo dos próximos vídeos, convido a estudar e a meditar em alguns dos maravilhosos salmos que compõem este livro, na certeza que os salmos revelam o Deus da Bíblia, santo, poderoso, invencível em seus propósitos, provedor, que cumpre suas promessas e cuida do seu povo com amor paternal. E ao mesmo tempo, os salmos revelam o nosso coração, fazem como um raio-x do nosso interior, revelam nossas fraquezas, nossas dores e temores, nossas dúvidas, lágrimas, tristezas e alegrias, desespero e esperança. Certamente que estudar este livro em tempos tão turbulentos como os nossos é encontrar um manancial no deserto, uma fonte de júbilo, um porto seguro, uma âncora para a alma. Obrigada por estar desse lado. Que o nosso Deus lhe conceda uma boa semana, o abençoe e o proteja. Até ao próximo vídeo.